Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E nesse bloco vamos conhecer os segredos de um consultório, com histórias reais de pacientes que sofrem dos males da vida moderna. Com muita alegria, eu recebo mais uma vez o cardiologista Dr. Roque Savioli, que nos contará essas belas histórias. Seja muito bem-vindo, Dr. Roque. Que bom tê-lo aqui conosco, viu? Obrigado, Márcio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aí vamos desvendar os segredos, né? A doutora Gisela está bem? Tá bem, graças a Deus. Gisela sempre com seu, quer dizer, com sua dedicação, né, com a nutrição, uma coisa muito bonita. Olha, eu quero lhe dizer que gosto muito de você, é sempre muito bem-vindo, mas fica melhor ainda com a Gisela do seu lado. Não tá tenho dúvida, também acho, você tem toda a razão. Então temos aqui um novo lançamento, Segredos de um Consultório, não é? Como é que esse livro brotou, Roque? Olha, esse livro é, vamos dizer assim, é um pouco da minha história também, sabe? Porque eu até conto, e eu comecei a escrever esse livro quando eu estava doente, quando eu fui submetido a uma cirurgia de ortopédica, né, de prótese de quadril, e eu me senti, na primeira vez eu me senti Trocou do de outro lugar. lado. E olha, como é uma experiência muito legal, sabe? Uma experiência muito interessante, que faz a gente sentir realmente o que é você estar do outro lado da mesa. Foi muito bacana, muito interessante, porque eu sempre tive problema, eu estava com problema de quadril, já havia uns 3 anos, isso de tanta atividade física que eu fazia. Eu estava protelando e sempre com medo, né? Você sabe que... Mas médico também tem medo Mas de... médico é mais medroso ainda. E você sabe que um dia não teve como, tive que operar, e eu me preocupava muito. A hora que eu estava indo para o centro cirúrgico, aí que eu achei uma coisa pedagógica para mim. A hora que eu estava indo para o centro cirúrgico, eu vi a Gisela dando tchauzinho, eu comecei a pensar, bom, agora é eu e Deus só, não tinha mais nada, né? Não tinha como voltar. E eu pensei comigo assim, será que eu vou voltar numa maca coberta, né? Totalmente coberto, ou será que eu vou voltar realmente para o quarto? Porque você não sabe, tudo pode acontecer, Márcio. Um acidente acontece. E realmente a gente vê quantos, nesses momentos de sofrimento, quanto é importante isso na vida da gente, né? Para a gente poder realmente sentir a presença real de Deus. E o drama, né? Interno que o paciente vive e o médico é e pior. que não se apresenta aos olhos do médico, porque está dentro da pessoa. E O médico é pior ainda. porque tem conhecimento, eu né? vou ter uma embolia pulmonar, posso ter isso, posso ter aquilo, pode sangrar. O cara pode errar, sabe? Você pensa tudo. Oh, meu Deus. Mas enfim, graças a Deus. E você nunca tinha feito essa experiência antes, Roque, Nunca de estar tinha, no graças lugar a do Deus. paciente? Nunca tive doença nenhuma, graças a Deus. A primeira experiência minha foi essa. E eu comecei a escrever, eu estava em recuperação em casa, eu comecei a escrever. Eu já tinha escrito alguma coisa anteriormente sobre a minha história, um pouquinho da minha biografia. Eu aproveitei e continuei, aí a coisa vai fluindo, você vai lembrando de casos, né? E aí está aí, Segredos de um Consultório. Ótimo. Vamos lá, então, começar a destrinchar aqui os assuntos desse livro, porque com certeza são histórias de vida, tem muitas emoções, e já que tem muitas emoções, eu queria saber se esses problemas emocionais que fazem parte da vida de muitos de nós, do cotidiano de tantas pessoas, se eles podem realmente refletir no estado físico e desencadear doenças graves nas pessoas. Porque a gente sabe, assim, que desconfortos, às vezes alguma manifestação no corpo, é normal sentir, nem precisa ser formado em psicologia para você saber que há os reflexos. Mas dá origem também a doenças graves? Sem dúvida. Você sabe que até 2004, todo mundo sabia que o estresse, que a ansiedade podia causar um problema cardíaco. Mas não existiam evidências científicas disso. Hoje já tem. A partir de 2004, que surgiram novos estudos, estudos assim feitos em vários países, hoje a gente sabe que os fatores que nós chamamos psicossociais, que é ansiedade, depressão, isolamento social, isso é o quarto fator de risco mais importante para o desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, primeiro lugar é colesterol alto, segundo lugar é tabagismo, terceiro lugar é hipertensão e em mulheres. O quarto fator é ansiedade, estresse. Quer dizer, isso comprova realmente o que eu conto no livro. Então, hoje isso já pode ser Sem mensurado, dúvida. antes não podia. Você tem uma ideia, ó, estresse marital, estresse conjugal, é uma coisa extremamente importante, porque a mulher, ela exerce vários papéis na sociedade. É dona de casa, trabalha fora, é mãe, esposa e é mulher. E o estresse conjugal é um fator de risco extremamente importante,
tem estudos tem um estudo interessante, Márcio. Mulheres bem casadas, mulheres mal casadas e mulheres solteiras viram a evolução da doença de aterosclerótica de carótida. Por exemplo, quando se entope a carótida, ela pode ter um AVC, um derrame. Então, as bem casadas e as solteiras evoluíram muito melhor do que as mal casadas, mostrando que o estresse marital é um fator de risco importante. Atualmente, lançando um olhar sobre o quadro social que nós estamos vivendo, né? É o nosso contexto. Quais são os males desta vida moderna que nós estamos enfrentando hoje? Olha, eu acho que o pior fator, o mais importante hoje, além da parte alimentar, né, a parte do colesterol, que eu disse, o tabagismo, mas eu acho que é o estresse. O estresse é o fator mais importante e uma das coisas mais sérias, que é a depressão. Você sabe que a depressão é um fator de risco para a doença do coração. Então, pessoas deprimidas têm mais chance de desenvolver um infarto do que aqueles que não têm. E hoje a depressão assola o mundo moderno, né? Realmente a depressão é uma coisa muito comum, muito frequente, e tudo nesse contexto, né? Nesse contexto capitalista de querer ser, querer ter, querer, sabe? E às vezes a pessoa define metas na sua vida extremamente exageradas, né? Que não são capazes de ser atingidas. E ao momento que não se atinge essa meta, a pessoa deprime. E aí vem doença, vem tudo. Quando a gente vai falando aqui do estresse, a gente está falando desse estresse que é ruim, não é? Sim, porque o estresse é fisiológico, né? Estamos falando do estresse que é ruim. Esse estresse, ele tem muitas causas, não é? Mas tem aquelas causas mais comuns que são mais nocivas, não é? Essas causas mais comuns do estresse hoje, por exemplo, numa cidade como São Paulo, quais são? Quando as pessoas chegam no consultório, que você vê que elas não estão bem e que um dos motivos é o estresse. O que está por trás dele? Você lembrou bem, olha, 70% das pessoas que chegam no consultório com dor no peito, essa dor não é de origem física, é dor emocional. Olha. E o estresse está envolvido. Olha, o problema econômico hoje é uma coisa muito séria, né? Eu tenho recebido pessoas nessa crise econômica que nós vivemos, nessa incredibilidade que existe do ponto de vista governamental, né? Que ninguém confia mais em ninguém, né? A falta de moral, né? a família, né? A falta de elo familiar. Quer dizer, parece que virou uma bagunça total. Essa incredibilidade, essa, sabe, instabilidade leva ao estresse, leva à doença, leva a tudo. Isso é o fator mais importante que eu tenho visto. Certo. Segredos de um consultório. Conta para nós alguns segredos dos seus pacientes aí. Olha, tem histórias bonitas, histórias de experiências de quase morte, sabe? Tem histórias, por exemplo, que eu conto vamos dizer, de relacionamentos. Eu conto uma história de uma moça que teve um estresse marital importante e teve um infarto por conta desse estresse marital. Eu conto a história do meu amigo, chefe Pasquale, que por isso que eu até lancei o livro ele estava presente ele estava no presente, lançamento, que ele né? tem história, um jeito extremamente nervoso, agitado, que às vezes preocupado com tudo, de repente tem lá um infarto. Não chegou a ter infarto pela graça de Deus, né? Que a gente conseguiu pegar e evitar, mas teve uma doença coronária importante por conta do estresse. Por conta dessa crise econômica que a gente vive, né? Essa instabilidade toda. E casos. Um caso que eu achei muito bacana, Márcio, quando uma pessoa chegou para mim e falou assim: doutor, quanto custa um coração? Bem assim. Eu levei um susto, falei: como quanto custa um coração? Não, é que era um sujeito que precisava fazer um transplante cardíaco. E ele chegou para mim: eu quero comprar um sujeito de posses. Falei: não, olha, veja bem, isso no Brasil funciona bem, viu, Márcio? Essa parte de transplantes. Não tem essa porque o cara tem dinheiro, mas passa na frente da fila, não. Coisa muito certinha, organizada. E foi bacana, que aos poucos eu fui ficando amigo dessa pessoa. Foram uns 7, 8 anos que eu cuidei dele. E eu vivenciei o transplante do coração, uma coisa extremamente emocionante. Márcio, uma das emoções mais importantes da minha vida, você vê um sujeito na mesa de cirurgia, eu de cima que estava assistindo, e de repente você vê um buraco no peito sem o coração dentro. E normalmente o coração fica na cirurgia. E aí, de repente, está chegando as pessoas, chegando de helicóptero, aquela coisa, parecia filme. Correndo com o coração, coloca o coração no lugar, dá um choque, o coração voltar a bater. É muito bonito isso. É muito emocionante, sabe? Olha. Você vê como Deus realmente, como diz, né, honra o médico que ele é instrumento de Deus. E é mesmo. E é mesmo. É um privilégio poder ver isso, né? É muito bonito.
Lamentavelmente, esse paciente faleceu depois. Aham. Mas todo o contexto, né, contando essa história, a ansiedade da pessoa. Mas ainda viveu com o coração. Logo depois morreu. Ah. Porque a ansiedade que tem, sabe, o sujeito que vive, sabe, esperando um órgão chegar. Quer dizer, todo esse drama que eu conto aí. Agora, a gente começou essa conversa, você estava falando sobre essa troca de papéis, né? Ter estado do outro lado na condição de paciente. Você é um médico muito humano, porque a gente já o conhece, é um amigo da Canção Nova, não é? Então, a gente fala com conhecimento de causa. Mas intensifica essa nossa postura humanista, trocar de lado Sem com dúvida o alguma. paciente? Eu acho que, por exemplo, eu sempre tentei e tento, sabe, viver um pouco o outro lado do paciente. Eu acho que o médico tem que sentir, compartilhar o sofrimento do paciente. Eu acho isso importante. Mas depois que a gente vive essa experiência, banal, que nada, uma cirurgia de prótese de quadril não é nada de especial, nada assim assustador. Mas para quem nunca teve ela, né, é uma situação grave. Isso nos torna mais humanos. Que de repente, veja só, de repente acabou tudo. Você pode ter uma complicação, ter um AVC. Eu acho que isso que a gente tem que passar para as pessoas que estão vendo agora a gente. O que foi mais novo e que mais te marcou nessa experiência, Roque? Porque sempre salta alguma coisa mais aos olhos da gente num momento como esse, né? O que foi que te pegou ali? Sabe o que me pegou? Primeiro, o atendimento das pessoas, o amor, o carinho que as pessoas, até quero ressaltar e parabenizar o pessoal do Hospital Sírio-Libanês, né? Que realmente é um carinho excepcional, uma coisa toda. Mas, Márcio, o que me pegou mais, sabe o que foi? O que foi? Na hora que eu acordei na UTI, que eu acordei na pós-cirúrgico, primeira coisa que eu fui ver se minha perna estava no lugar. Juro, foi isso que eu vi. Eu estava tão preocupado, falei, tá aqui, estou vivo. Nossa. Porque, olha, a gente, por mais que você tenha formação médica, tudo, nessa hora você é um cara normal. O pior ainda é que você sabendo das consequências. Pois é. Uma coisa é você olhar como médico, né? Outra coisa é você olhar como paciente. É o que dizia, uma cirurgia de prótese de quadril é uma coisa muito simples. Quando a gente não está sendo não acontece tratado. Nada. Quando não é conosco, né? A gente só fala, o risco é tantos por cento, né? Mas é pequeno risco, 2, 3%. Eu passei um bom tempo na aeronáutica, então a gente voava, né? E tudo, e fizemos o salto lá de paraquedas e tudo. E foi muito legal, foi uma das experiências mais gostosas da minha vida. Quando eu estava em Portugal, a gente foi fazer um programa sobre paraquedismo lá em Portugal. E como eu já tinha saltado, eu não era o apresentador do programa, chegaram para mim e disseram assim, então, Márcio, você vai saltar? Vai saltar? Eu falei, mas vou saltar por quê? Não, porque precisa alguém que filme lá de cima. Eu falei, sim, mas não, mas é que você já saltou, então vai ser você. Eu falei, não, eu já saltei, agora é sua vez. Agora é sua vez. Ah, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, tem tudo a ver. Quando eu saltei, eu era solteiro, eu não tinha filhos. Diferente. Aí ela ficou me olhando assim e falou assim, mas é seguro. Eu falei, sim, mas em cada 1000, um não abre. Se sou eu, Vai, né? que tem 999 que deram certo antes. A gente começa a calcular diferente quando a gente está envolvido, não é? Mas, Márcio, tem uma história que eu achei muito bacana, sabe? De uma moça que fez um aborto e entrou numa depressão terrível. Terrível, terrível, terrível. E uma situação grave, ela chegou numa situação grave. Você fala, por que vai te procurar? Se você sendo um clínico, né? Você sendo um cardiogeriatra, né? E uma moça com depressão. Porque as pessoas com depressão sentem aquela angústia no peito, sabe? Aquele mal-estar, palpitação. Então, de repente, elas acham que é cardíaco. Mas ela estava com esse quadro, foi uma coisa interessante. Ela me contou coisas que ela não tinha contado para ninguém. Nem para a família, nem para nada. Por causa desse aborto, ela não tinha contado para ninguém. E nessa hora foi interessante. Sabe o que eu falei para ela? Até foi uma coisa até meio exagerada da minha parte. Falei, ó, você vai tomar esses remédios todos, mas daqui você saia, procure imediatamente um padre e confesse tudo que você contou para mim. Porque para mim não vale, tem que contar para o padre. Bom, 15 dias depois a mulher voltou absolutamente diferente. Você vê quanto é importante a confissão, né? Que muita gente acha que é bobagem, que o cara é gente, é pecador, o padre peca mais. Não interessa, ele pode ser, né? Mas o quanto é importante a confissão, principalmente nesse aspecto de depressão. É importantíssimo. E é legal isso que você falou pelo seguinte,
quando a gente vai procurar um médico, a gente quer saber se ele é um bom médico. A gente não está preocupado se ele é um bom pai de família, se ele é fiel à esposa. A gente quer que o médico seja bom. Quando a gente procura um padre, a gente não procura porque ele é certinho, porque ele faz as coisas perfeitas, porque ele não tem pecado. A gente procura porque ele é padre. Porque ele é padre, tem o dom, tem o... Exatamente. Mas esse caso foi marcante para mim, foi interessante. Então, da experiência da confissão, essa moça renasce interiormente. Renasce. E olha, existe até um psicólogo, um psiquiatra austríaco, né, Jung, que já falava que realmente que ele era protestante. Ele falou que os protestantes perderam muito, né, em deixar de lado esses valores, principalmente a confissão e tudo mais. E a gente sabe muito bem disso, né? Pela experiência dos que os nossos amigos padres nos contam, né? Pessoas que realmente se curam após a confissão. Ué, quem tiver dúvida e quiser fazer experiência, vai se confessar. Não custa, mas tem que tomar remédio também, né? Não pode ficar sem remédio. Exatamente. Agora, quais exames são de extrema importância, Roque, que a gente faça periodicamente? Perfeito, isso é boa pergunta. Depois dos 60 anos, em várias fases, após os 40 anos, é importante que você faça exames médicos, exames de sangue, para ver seu colesterol, para ver se você não tem diabetes. Isso é importante. Se você vai fazer atividade física, é obrigatório fazer um teste de esteira pelo seu médico, feito por médico. Tá? Isso já libera um pouquinho para você fazer. Depois dos 40, homem tem que fazer exame de próstata. Você sabe que agora, o mês de novembro, é o mês, né, o novembro azul, na prevenção da próstata. A mulher tem que fazer mamografia. Isso é obrigatório. Tá? E os exames cardiológicos todos. Depois de 60 anos de idade, eu faço diferente. Eu já tenho um check-up que eu faço para pessoa de idade, já mais abrangente. Começa por audiometria. Você não imagina quantos problemas conjugais existem por conta da pessoa não ouvir. O casal já está vivendo meio complicado, né? Geralmente depois dos 60, né? O marido aposenta, a mulher já está em casa, o cara já tem mania, a mulher já não gosta muito, de repente não escuta direito, e já começa a briga. Começa por aí. E a pessoa não se dá conta que está com problema. Você tem que fazer um exame, manda fazer audiometria, de repente coloca um aparelhinho lá e acaba a briga. Segundo lugar, tem que fazer um exame, um ultrassom de abdômen, para ver se não tem aneurisma de aorta, que é a dilatação da aorta. Eu já vi casos de pessoas que têm aneurisma de aorta, não sentem nada, de repente explode aquilo, o cara morre. E a gente previne isso. Precisa ver a parte cardiológica, é importantíssimo, fazer cintilografia e tudo que precisa mais. A parte pulmonar é obrigatória e a parte das carótidas, sabe? Para ver se não tem nenhuma obstrução, que pode prevenir derrame, pode prevenir uma coisa assim. Então, é importante que depois dos 40 você faça um check-up pelo menos anual. Certo. E depois dos 60 a coisa tem que ser um pouco mais de perto. Tá? Tem o aspecto da memória que começa a alterar depois de 65 anos, 70. Tudo isso nos exames vai se constatando. O exame clínico é importante, né? E entrevista. E a gente pode prevenir muita coisa, sabe? Tem muita gente que tem medo dos resultados, não é? Tem medo de ir lá fazer o exame e de repente ouvir algo que não quer. Procurar, quem procura acha, né? Pois tem essa ideia. Graças a Deus que acha, há tempo de você poder resolver. Pois é. Colonoscopia é extremamente importante. Hoje, para todas estas coisas que você apresentou aqui, tem um tratamento? Tem, claro. Colonoscopia, aquele exame chato que faz do intestino, mas depois de 50 anos, você tem que fazer. Se você tem histórico familiar de câncer de intestino, obrigatório. Quantos e quantos casos, Márcio, que a gente detecta um pólipo pequenininho, uma berruguinha que está lá, tira a berruguinha, era câncer. Olha só. E acabou. E acabou por aí. E resolveu, porque resolveu foi ali, lá acabou. E descobriu a tempo. Se não tivesse feito isso, podia ter evoluído mais. Então é importante. Hoje, muito se discute na relação médico-paciente, porque a gente tem os dois polos, né? Nós temos uma proximidade do médico com o paciente, que a gente percebe que é muito salutar, e o próprio paciente reage de forma muito boa, e a gente tem também aquele outro polo, de repente, aquele médico que não sabe lidar com essa relação mais próxima com o paciente, porque eu fico, às vezes, me colocando no lugar. É difícil perder, não é? De repente, você tem uma ligação com a pessoa e essa pessoa vem a falecer, então tem médico que se protege, não é que seja certo, mas que se protege
sendo indiferente, se afastando. Como é que você vê isso, o Dr. Roque? Veja bem, o perfil do médico que tem que ser frio, isso é bobagem. É bobagem, não é? Bobagem, eu acho o seguinte, eu acho que a relação médico-paciente tem que ser mais afetuosa possível. Você é amigo dos seus pacientes? Sou, meus amigos, eu dou meu celular para os meus pacientes, eu peço que eles me Até o liguem. chefe foi lá, né, fazer no lançamento do livro, né? Foi. Quer dizer, a gente faz isso tudo, sabe? Porque é muito importante essa relação. E o médico não pode ser frio. Agora, hoje, lamentavelmente, Márcio, a medicina deixou de ser uma ciência exata, humana. É uma ciência exata. Hoje se trata a doença e não o doente. Isso que é o problema. A tecnologia, sabe, aumentou tanto, cresceu tanto, que se pede exame, esquece de ver o doente. Então é muito comum, o cara chega no consultório, doutor, olha, estão todos os meus exames aqui. Eu falo, não quero ver exame, eu quero ver você. Você olha os exames, estão todos normais, é o cara que chega com dor no peito, tá? Exames todos normais e o colega às vezes olha, o exame está tudo normal, ele vai embora com dor no peito ainda. Porque a dor não é física, a dor é emocional. Eu acho que a gente tem que voltar àquele tempo do médico, que era aquele médico de família, que o cara sentava, conversava com todo mundo. Eu acho que isso que está faltando. E a gente sabe que existem muitos colegas assim, muitos e muitos. Sabe, essa relação mais afetuosa. Claro, você tem que ser um super especialista, isso é indiscutível. Eu tenho que estar atualizado, né, Márcio? Eu não posso... Uma coisa não dispensa a outra. De jeito nenhum. Aí fala, bom, mas aí a minha consulta é rápida, porque eu atendo convênio, eu tenho que atender rapidamente. Isso é um problema. Pois é. Que às vezes o colega não tem como. Mas é o que eu sempre digo para os alunos, eu digo quando eu falo, sabe? Às vezes um pouquinho só de atenção, não precisa muita coisa. Você faz uma consulta, que a gente faz a consulta às vezes mais rápida, né? Mas você dá uma atenção, uma velhinha que chega, você dá um beijinho na velhinha, pronto, já resolve. Pois é. Não precisa muita coisa, sabe? É. Pelo menos olha no olho da pessoa, né? E receba compartilha. a pessoa como pessoa, né? Compartilhe um pouco da doença da pessoa. Eu acredito que você tenha tido a oportunidade de acompanhar muitas pessoas no seu processo até a cura. Sim. Não é? E deve ser uma experiência muito gratificante, como essa que dessa moça. Contou para nós, dessa moça e também aquela do transplante do coração. Se você vê um coração transplantado voltar a bater dentro da outra pessoa, é uma experiência É claro que eu fiquei triste que depois ele morreu, né? Sim. Mas agora, às vezes, a gente fica naquela luta, mas tudo, sabe? A gente não sabe o plano de Deus também, né? Você vê o Padre Léo, que sofrimento que foi, 10 meses que nós ficamos tratando, fazendo tudo que podia, imaginava, tudo que você imaginou, eu fiz. Nós fizemos tudo isso. Mas chega um momento que a gente não sabe. Com certeza. Quer dizer, esse lado deixa a gente um pouco triste, mas faz parte da nossa vida, né? Nesse acompanhamento de chegar com uma pessoa até o final dela como uma cura, não no caso da morte, qual é a sensação? O que lhe é mais gratificante? Olha, é uma felicidade imensa que você tem, sabe? A coisa mais gostosa do mundo é quando você vê uma pessoa chegar para você e dizer, olha, eu agradeço, doutor, tudo que o senhor fez, eu estou vivo porque o senhor me ajudou. Isso é a coisa melhor que tem. Olha, não tem pagamento melhor que esse. Não tem. Não tem mesmo. Isso é muito gostoso, né? É muito bom. Olha, gente, está aqui o livro do Dr. Roque Marcos Savioli, Segredos de um Consultório, né? Um convite a fazer o exame mais importante da sua vida. Já vou para cá, vou colocar aqui para que você possa ter aí bem clara para você a imagem da capa, que ficou lindíssima. Parabéns àqueles que a confeccionaram. Ficou muito bom, viu? Ficou bonito. Parabéns, ficou e já está à venda no Davi, aqui na Canção Nova. Já está, né? Operadora 12 3186 2600 ou loja.cançãonova.com. Você pode comprar aqui. Já faz o pedido através da Canção Nova. E ajuda a comunidade. Com certeza, não tenha dúvidas disso. Não é? Eu fico feliz, não é? Acompanhei o lançamento de longe. Muito obrigado. Estava em Portugal nessa altura. Mais uma vez, meu abraço à Gisela, né, que fez o convite, chegou a nós, tanto eu quanto a Rose ficamos muito gratos, não é? Mas não tive a oportunidade de estar lá no lançamento. O lançamento veio aqui no programa, pronto, resolvido o problema. Que é melhor. Então, eu agradeço a sua presença aqui, viu, doutor Roque? Muito obrigado, Márcio. Muito bom, seja sempre bem-vindo e parabéns por mais
esse livro que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, Márcio. Olha, nós estamos encerrando o programa, mas você pode continuar em sintonia conosco pelo Facebook. Deixe seu comentário, deixe lá a sua sugestão, né? facebook.com/papoabertocn. Uma ótima semana para você e para a sua família também.